Antes de começarmos esta oração, eu quero pedir apenas uma coisa. Não saia deste vídeo antes do final. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém conhece. Talvez existam amarras invisíveis prendendo sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde ou sua paz. Mas eu creio que Deus trouxe você até este momento por um propósito. Enquanto esta oração estiver sendo feita, abra o seu coração, ore comigo e permita que cada palavra alcance a sua alma. O Senhor é poderoso para quebrar todas as correntes que o inimigo tentou colocar sobre a sua vida. Não importa há quanto tempo essa batalha começou. O Deus do Salmo 91 continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda livra, protege, restaura e faz milagres. Então permaneça comigo até o fim, porque esta oração pode marcar o início de uma nova história na sua vida. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com um coração humilde, reconhecendo que somente o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Entramos em oração confiando na Tua palavra, porque ela nunca falhou e jamais falhará. Tu és o Deus que conhece cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa, cada medo guardado no coração e cada luta que ninguém consegue enxergar. Senhor, muitos dos Teus filhos estão cansados. Alguns enfrentam dias difíceis, noites de angústia, portas fechadas, enfermidades, perseguições, tristeza, ansiedade e tantas situações que parecem impossíveis de vencer. Mas nós sabemos que não existe corrente que seja mais forte do que o Teu poder. Não existe prisão espiritual que resista à autoridade do nome de Jesus Cristo. Não existe amarra que o Senhor não possa quebrar. Neste momento, tomamos posse da promessa escrita no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, queremos habitar na Tua presença. Queremos fazer do Senhor a nossa morada, que toda insegurança seja substituída pela confiança em Ti, que todo medo seja vencido pela certeza de que o Senhor está conosco. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita aquele coração que chegou abatido, sem forças para continuar. Abraça aquele que pensa que está sozinho. Consola aquele que perdeu a esperança. Levanta aquele que caiu, fortalece aquele que está quase desistindo. Que a Tua presença comece a invadir cada lar neste instante. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra das trevas que tenta agir contra esta vida. Repreendemos toda palavra de derrota, toda maldição, toda opressão espiritual, toda inveja, toda seta lançada pelo inimigo, toda armadilha preparada contra este filho e esta filha do Senhor. Declaramos que todo o plano do mal seja desfeito pelo poder do Deus Altíssimo. Senhor, quebra agora todas as amarras espirituais que impedem o crescimento desta pessoa. Se existe alguma corrente prendendo sua vida financeira, que seja quebrada. Se existe alguma prisão emocional causada por traumas, decepções ou mágoas profundas, que seja desfeita agora. Se existe algum medo que paralisa os sonhos, que ele caia por terra, em nome de Jesus. Pai, quebra as correntes da ansiedade que roubam o sono, quebra as correntes da tristeza que tiram a alegria de viver, quebra as correntes do desânimo que fazem esta pessoa acreditar que não existe mais saída. O Senhor é especialista em transformar desertos em jardins, lágrimas em testemunhos e derrotas em vitórias. Nós declaramos que nenhuma arma preparada contra esta vida prosperará. O Senhor envia os Teus anjos para guardarem esta pessoa em todos os seus caminhos. Que toda cilada seja descoberta antes de causar qualquer dano. Que todo laço preparado pelo inimigo seja desfeito pelo poder do Espírito Santo. Senhor,
Cobre esta casa com o teu sangue precioso. Guarda cada porta, cada janela, cada cômodo deste lar. Que toda influência maligna seja expulsa. Que a paz do céu ocupe cada ambiente. Que haja união onde existia divisão. Que haja amor onde existia frieza. Que haja esperança onde existia desespero. Nós escolhemos confiar completamente na tua palavra. Mesmo quando os olhos não conseguem enxergar a resposta, continuaremos acreditando que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, sabemos que o céu nunca deixa de agir em favor daqueles que confiam em ti. Pai, faz nascer uma fé renovada dentro deste coração. Que esta pessoa sinta agora o teu cuidado, o teu abraço e a tua presença poderosa. Que ela perceba que nunca esteve sozinha. O Senhor caminhou ao lado dela em cada batalha, segurou suas lágrimas quando ninguém viu e ouviu cada oração feita em silêncio. Hoje, nós declaramos que toda amarra começa a ser quebrada, toda corrente começa a cair, toda prisão começa a ser destruída pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque maior é aquele que está conosco do que qualquer força que se levante contra nós. Nós descansamos na promessa do Salmo 91, sabendo que aquele que confia no Senhor não será envergonhado. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões, que abriu o mar vermelho, que sustentou Elias, que fortaleceu Davi e ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua operando milagres hoje. E nós cremos que um grande milagre já começou na vida de cada pessoa que faz esta oração com fé. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós continuamos diante da tua presença com a certeza de que o Senhor está ouvindo cada palavra desta oração. Talvez quem esteja orando agora já tenha derramado muitas lágrimas escondidas, tenha feito inúmeras orações em silêncio e até tenha pensado que o Senhor demorou para responder. Mas a tua palavra nos ensina que o teu tempo é perfeito e quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Por isso, nesta hora, renovamos a nossa confiança em ti. Senhor, o Salmo 91 declara que tu nos livras do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas vezes existem armadilhas que nós nem conseguimos enxergar? Existem pessoas que sorriem por fora, mas desejam o nosso mal. Existem situações preparadas para nos derrubar. Existem ataques espirituais acontecendo em silêncio. Porém, antes mesmo que qualquer perigo nos alcance, o Senhor já está trabalhando para nos proteger. O Senhor conhece cada caminho por onde passamos e jamais perde o controle da nossa história. Pai, estende agora tuas mãos sobre esta vida e quebra toda a armadilha invisível preparada pelo inimigo. Se existe alguma porta aberta para o medo, fecha agora pelo poder do sangue de Jesus. Se existe alguma influência maligna tentando trazer divisão dentro desta família, destrói toda a ação do mal. Que toda palavra de derrota lançada contra este lar caia por terra agora. Senhor, visita cada casamento que está enfraquecido. Quantos casais perderam o diálogo, a alegria e a esperança? Onde havia amor, hoje existe silêncio. Onde havia união, hoje existem feridas. Mas tu és especialista em restaurar aquilo que parecia impossível. Sopra novamente o teu espírito sobre cada família. Que o perdão encontre espaço dentro dos corações. Que toda raiz de amargura seja arrancada. Que o inimigo não tenha mais autoridade para dividir aquilo que o Senhor uniu. Visita também os filhos que se afastaram da tua presença. Muitos pais e mães oram diariamente por seus filhos, esperando vê-los novamente nos teus caminhos. Senhor, alcança cada jovem, cada adolescente e cada adulto que se distanciou da fé. Toca seus corações, quebra toda resistência, desfaz toda influência negativa e faz com que eles sintam novamente a vontade de buscar a tua presença. Pai querido, muitos estão enfrentando dificuldades financeiras que parecem não ter fim. As contas aumentam, o trabalho falta,
As portas parecem fechadas e a preocupação tenta dominar o coração. Mas nós declaramos que o Senhor é o Deus da provisão. Assim como o Senhor alimentou o povo no deserto, também pode suprir todas as necessidades desta família. Abre portas de emprego, concede oportunidades inesperadas, traz sabedoria para administrar os recursos e quebra toda a amarra de miséria, escassez e vergonha financeira. Senhor, toca também aqueles que lutam contra enfermidades. Alguns convivem com dores constantes, outros aguardam um resultado de exame, alguns receberam um diagnóstico difícil e sentem medo do futuro. Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo o Deus que cura. Estende tua mão poderosa sobre cada corpo enfermo, alivia a dor, fortalece os ossos, restaura os órgãos, renova as forças e concede saúde. Que cada pessoa sinta agora o teu cuidado, alcançando cada parte do seu corpo. Pai, quebra toda a corrente emocional que impede esta pessoa de viver plenamente. Existem feridas antigas que ainda machucam. Existem palavras que marcaram profundamente o coração. Existem lembranças que trazem sofrimento. Mas nesta hora, nós entregamos tudo em tuas mãos. Cura a alma, restaura a alegria, devolve a esperança e faz nascer um novo tempo. Que nenhuma dor do passado seja mais forte do que o futuro que o Senhor preparou. Nós declaramos que toda a ansiedade começa a perder a força. Todo desespero dá lugar à paz. Toda confusão mental é substituída pela certeza de que o Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas. Ainda que o mundo pareça inseguro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece seguro debaixo das tuas asas. Senhor, cobre cada pessoa com o teu manto de proteção. Que durante o dia nenhum mal prevaleça, que durante a noite o descanso seja restaurado. Afasta todo o pesadelo, toda a perturbação, toda a insônia e toda a angústia. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa, protegendo cada membro desta família. Desde nós declaramos, pela fé, que as correntes estão se rompendo, o medo está indo embora, a opressão está sendo vencida, a tristeza está cedendo lugar à alegria, a dúvida está dando espaço para a confiança, porque quando o Senhor entra em uma batalha, a vitória deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma promessa. Nós escolhemos descansar em Ti, escolhemos acreditar que o Senhor já está preparando caminhos onde antes só existiam obstáculos. Mesmo sem enxergar, continuaremos confiando. Mesmo sem entender, continuaremos adorando, porque sabemos que quem coloca a sua esperança no Senhor jamais será abandonado. Em nome de Jesus, nós agradecemos, porque o milagre já começou. Ainda que tudo não tenha mudado diante dos nossos olhos, a transformação já está acontecendo no mundo espiritual. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor será fiel para completar. Amém. Se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra e permita que mais pessoas sejam alcançadas pela esperança e pelo poder de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, permanecemos em Tua presença, porque sabemos que, quando dobramos os nossos joelhos diante de Ti, o céu se move ao nosso favor. Nada do que estamos vivendo é desconhecido aos Teus olhos. O Senhor conhece a nossa história desde o primeiro dia. Sabe das batalhas que enfrentamos em silêncio, das lágrimas derramadas quando ninguém estava olhando e das orações feitas em meio à madrugada. E justamente por conhecer tudo isso, nós confiamos que o Senhor já está preparando uma grande vitória. Pai amado, o Salmo 91 nos lembra que aqueles que confiam em Ti não precisam viver dominados pelo medo. Quantas pessoas acordam todos os dias preocupadas com o futuro, imaginando o pior, carregando um peso que parece impossível de suportar. Mas nesta hora, nós entregamos
toda a preocupação em tuas mãos. O Senhor nunca perdeu uma batalha e nunca abandonou aqueles que colocaram a esperança em ti. Em nome de Jesus, quebra agora toda a corrente de medo que tenta prender esta vida. Medo de fracassar, medo de perder alguém, medo da enfermidade, medo da falta, medo do amanhã. Toda prisão construída pelo medo seja destruída agora pelo poder do Espírito Santo. Que esta pessoa volte a respirar em paz, a dormir em tranquilidade e a caminhar confiando que o Senhor está guiando cada um dos seus passos. Pai, muitas vezes as maiores amarras não estão do lado de fora, mas dentro do coração. Existem sentimentos que aprisionam a alma por muitos anos. Mágoas profundas, decepções, rejeições, traições, palavras duras que nunca foram esquecidas. Existem pessoas que continuam vivendo, mas por dentro permanecem presas ao passado. Hoje nós colocamos tudo isso diante do teu altar. Toca nessas feridas que ninguém consegue enxergar. Cura aquilo que somente o Senhor conhece. Derrama o bálsamo do teu amor sobre cada coração ferido. Senhor, ensina-nos a perdoar. Sabemos que o perdão não muda o passado, mas pode transformar completamente o futuro. Liberta esta pessoa de todo o sentimento de vingança, de toda a amargura, de toda a raiz de ódio, que ela experimente a verdadeira liberdade que vem da tua presença. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Pai querido, visita agora aqueles que estão enfrentando lutas espirituais intensas, pessoas que sentem um peso constante, que perderam a vontade de orar, que já não conseguem sentir alegria na tua presença. Senhor, reacende a chama da fé, renova o primeiro amor, dá novamente prazer em buscar a tua palavra, que toda frieza espiritual seja quebrada agora, que toda distração que afasta da tua presença seja removida. Nós declaramos que nenhuma força das trevas terá autoridade sobre esta vida. O sangue de Jesus tem poder para cancelar toda a obra do inimigo. Toda seta lançada contra esta família cai por terra agora. Toda palavra de maldição é anulada. Toda inveja, toda perseguição, toda tentativa de destruição perde a sua força diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, fortalece também aqueles que estão esperando por uma resposta. Existem pessoas que oram há meses, outras há anos. Algumas estão quase desistindo, porque pensam que foram esquecidas, mas o Senhor nunca se atrasa. O Senhor trabalha até quando os nossos olhos não conseguem perceber. Ensina-nos a confiar mesmo durante a espera. Dá-nos paciência para permanecer firmes, porque sabemos que a promessa não falhará. Pai, abre portas onde ninguém consegue abrir. Derruba muralhas que pareciam impossíveis de vencer. Remove obstáculos que estavam impedindo o avanço desta vida. Que aquilo que estava travado comece a destravar. Que aquilo que estava parado volte a caminhar. Que aquilo que parecia perdido seja restaurado para a honra e glória do teu nome. Visita os desempregados. Abençoa aqueles que estão procurando uma oportunidade. Dá sabedoria aos empresários, proteção aos trabalhadores, força aos que sustentam suas famílias com muito esforço. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em ti. E que junto com a provisão venha também a paz, porque de nada adianta possuir riquezas sem a tua presença. Senhor, protege cada criança, cada idoso, cada pai, cada mãe, cada jovem e cada pessoa que neste momento une sua fé a esta oração. Guarda-nos dos acidentes, da violência, das enfermidades e de todo o mal. Coloca os teus anjos ao nosso redor. Que cada saída seja protegida e cada retorno para casa seja debaixo da tua poderosa mão. Nós nos escondemos à sombra do Altíssimo, fazemos do Senhor o nosso abrigo seguro. Quando o vento das dificuldades sopra, permanecemos firmes, porque a nossa esperança está em ti. Quando as tempestades chegam, continuamos confiando, porque sabemos que o Senhor continua no controle. O mundo pode mudar,
As circunstâncias podem mudar, mas o teu amor permanece para sempre. Hoje declaramos pela fé que toda corrente invisível está sendo quebrada. Todo laço preparado pelo inimigo está sendo desfeito. Toda porta que Deus deseja abrir, ninguém poderá fechar. Toda promessa que saiu da boca do Senhor irá se cumprir no tempo certo. E quando esse dia chegar, cada lágrima derramada dará lugar a um testemunho poderoso. Nós agradecemos porque sentimos a tua presença neste momento. Obrigado por nos ouvir, por cuidar de nós, por lutar as nossas batalhas e por nunca nos abandonar. Continua fortalecendo a nossa fé, guiando os nossos passos e sustentando as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que Deus já está quebrando todas as correntes da sua vida, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Eu também quero orar por você. E se esta oração está tocando o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje. Pai amado, nós permanecemos diante da tua santa presença com o coração cheio de esperança. Quanto mais avançamos nesta oração, mais temos a certeza de que o Senhor está visitando cada pessoa que ora conosco. Não importa onde ela esteja agora. Talvez esteja em casa, no trabalho, em um hospital, dentro de um carro ou em um momento de profundo silêncio. O teu espírito não conhece barreiras. A tua presença alcança qualquer lugar e o teu poder continua transformando vidas. Senhor, o Salmo 91 nos lembra que o Senhor ordenará aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Que promessa maravilhosa! Saber que não caminhamos sozinhos nos fortalece para enfrentar qualquer batalha. Por isso, nesta hora, nós pedimos que os teus anjos acampem ao redor desta família. Guarda cada saída e cada chegada. Livra de acidentes, de notícias ruins, de pessoas mal intencionadas e de toda a armadilha escondida. Que os teus filhos sintam a segurança que somente o Senhor pode oferecer. Pai, existem pessoas que começaram este ano cheias de sonhos, mas ao longo do caminho encontraram dificuldades que quase apagaram a esperança. Algumas receberam respostas negativas, outras perderam oportunidades importantes. Algumas foram decepcionadas por pessoas em quem confiavam. Mas hoje o Senhor nos lembra que a última palavra nunca pertence às circunstâncias. A última palavra pertence a Deus. E quando o Senhor decide agir, nenhuma força deste mundo é capaz de impedir. Em nome de Jesus, nós quebramos toda palavra de derrota que foi lançada contra esta vida. Talvez alguém tenha dito que ela nunca conseguiria vencer. Talvez tenham afirmado que os seus sonhos eram grandes demais, que a sua luta era impossível ou que não existia mais solução. Mas nós rejeitamos todas essas palavras. Nós escolhemos acreditar naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Somos filhos amados, escolhidos, protegidos e sustentados pelo Deus Altíssimo. Senhor, quebra agora toda a corrente da incredulidade. Quantas vezes as dificuldades tentam convencer esta pessoa de que o milagre não vai acontecer? Quantas vezes o desânimo tenta calar a oração? Mas hoje, nós renovamos a nossa fé. Mesmo que os olhos ainda não vejam a resposta, continuaremos confiando. Mesmo que o caminho pareça difícil, continuaremos caminhando, porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que esperam em Ti. Pai querido, fortalece aqueles que estão cansados, renova as forças daqueles que já não conseguem lutar sozinhos. Há pessoas ouvindo esta oração que estão emocionalmente esgotadas. Elas sorriem diante das outras pessoas, mas por dentro carregam um peso enorme. Senhor, alivia esse coração. Tira todo o sentimento de incapacidade, remove toda a tristeza profunda. Faz com que esta pessoa volte a enxergar motivos para viver, sonhar e acreditar. Nós colocamos diante de Ti todas as famílias representadas nesta oração.
Abençoa os lares onde existe amor e fortalece ainda mais essa união. Restaura os lares onde existem conflitos. Visita os casamentos, aproxima pais e filhos, cura relacionamentos rompidos, restaura amizades sinceras e faz com que o teu amor seja a base de cada família. Pai, também apresentamos diante de Ti aqueles que estão enfrentando batalhas financeiras. O Senhor conhece as contas que precisam ser pagas, conhece o esforço de quem trabalha todos os dias e conhece a preocupação daqueles que ainda procuram uma oportunidade. Abre portas que ninguém consegue abrir. Surpreende esta pessoa com a Tua provisão. Dá sabedoria para administrar os recursos e nunca permita que falte o necessário dentro deste lar. Senhor, visita agora aqueles que sofrem com enfermidades, que a Tua mão de cura alcance cada órgão, cada célula, cada parte do corpo. Acalma a mente daqueles que aguardam resultados de exames. Fortalece quem está em tratamento. Dá esperança aos que pensam que não existe mais solução. O Senhor continua sendo o Deus que realiza milagres e nós confiamos completamente no Teu poder. Pai, se existe alguma corrente espiritual que ainda tenta prender esta vida, nós declaramos agora, em nome de Jesus, que ela seja completamente destruída. Toda opressão cai por terra. Toda obra das trevas perde a sua força. Todo plano do inimigo é frustrado. O sangue precioso de Jesus cobre esta pessoa da cabeça aos pés, trazendo proteção, libertação e paz. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo depois desta oração terminar. Que a nossa confiança não dependa das circunstâncias, mas da Tua palavra. Ensina-nos a buscar a Tua presença todos os dias, a meditar nas Escrituras, a cultivar um coração humilde e a viver de acordo com a Tua vontade. Que esta oração não seja apenas um momento de emoção, mas o início de uma vida cada vez mais próxima de Ti. Nós declaramos que já podemos descansar, porque o Senhor está cuidando de tudo aquilo que colocamos diante do Teu altar. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha. Enquanto esperamos, o Senhor prepara o caminho. Enquanto oramos, o céu se move em nosso favor. E por isso, seguimos confiantes, sabendo que grandes testemunhos nascerão a partir deste momento. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Tu és digno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos com fé, agradecidos por tudo o que o Senhor já está realizando em nossas vidas. Amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: eu descanso nas promessas de Deus. Seu comentário pode levar esperança a alguém que está precisando de uma palavra de fé neste momento. Deus abençoe você e toda a sua família. Meu irmão, minha irmã, se você permaneceu nesta oração até este momento, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Deus conhece cada segundo da sua caminhada e viu o seu esforço para permanecer firme, mesmo quando tudo parecia dizer que era melhor desistir. Talvez você ainda não esteja vendo a resposta diante dos seus olhos, mas a fé não depende daquilo que conseguimos enxergar. A fé descansa na certeza de que Deus já está trabalhando. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito da Bíblia. Ele é uma declaração de confiança no Deus que protege, guarda, livra e sustenta os seus filhos. Quando escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, encontramos um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade encontra descanso e onde as correntes começam a cair diante da presença do Senhor. Talvez as amarras que prendiam a sua vida tenham sido construídas ao longo de muitos anos. Talvez tenham surgido por causa de dores, decepções, escolhas erradas ou batalhas espirituais. Mas nenhuma corrente é eterna quando Deus entra na batalha. O Senhor tem poder para fazer em um instante aquilo que ninguém conseguiu fazer durante anos. Por isso, não volte a alimentar o medo. Não permita que a dúvida ocupe novamente o lugar da confiança,
Continue orando, continue buscando a presença de Deus, continue acreditando, mesmo que tudo pareça difícil. O mesmo Deus que esteve com José na prisão, com Daniel na cova dos leões, com Davi diante de Golias e com Paulo e Silas dentro da prisão, é o Deus que continua caminhando ao seu lado neste exato momento. Se hoje você sente paz no coração, agradeça ao Senhor. Se ainda está esperando um milagre, continue confiando. Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis. Cada oração feita com sinceridade é ouvida. Cada lágrima derramada diante do Senhor é recolhida. Cada batalha, enfrentada com fé, produzirá um testemunho para glorificar o nome de Deus. Agora, eu quero fazer uma última oração por você e pela sua família. Feche os seus olhos, se puder, coloque a mão sobre o seu coração e entregue completamente a sua vida nas mãos do Senhor. Pai amado, chegamos ao final desta oração com um coração cheio de gratidão. Obrigado porque a tua presença esteve conosco durante todo este momento. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra, conheceu cada pensamento e visitou cada coração. Nós entregamos em tuas mãos tudo aquilo que ainda nos preocupa. Entregamos os nossos sonhos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos projetos e o nosso futuro. Não queremos carregar pesos que pertencem ao Senhor. Hoje escolhemos descansar na tua vontade e confiar que o teu plano é sempre melhor do que o nosso. Ponto. Em nome de Jesus, declaramos que toda amarra foi quebrada, toda corrente foi desfeita e toda obra do inimigo foi anulada pelo poder do sangue de Cristo. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Declaramos que esta família pertence ao Senhor. Declaramos que a paz de Deus governará este lar, que haverá restauração, provisão, proteção, saúde e alegria. Que os teus anjos acompanhem cada passo desta pessoa. Que durante o dia ela seja guardada pela tua mão poderosa e que durante a noite descanse em paz debaixo das tuas asas. Que nenhuma notícia ruim destrua a sua esperança. Que nenhuma luta roube a sua fé e que nenhuma tempestade seja maior do que a certeza da tua presença. Sou. Abençoa, Senhor, todos aqueles que oraram conosco até aqui. Multiplica a fé dos que estão desanimados, fortalece os que estão cansados, consola os que choram, cura os enfermos, abre portas para quem está esperando uma oportunidade, restaura famílias, liberta vidas e faz com que cada pessoa veja, no tempo certo, o cumprimento das promessas que o Senhor preparou. Nós encerramos esta oração declarando as palavras do Salmo 91 sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso Deus, em quem confiamos. Debaixo das tuas asas estaremos seguros. A tua fidelidade será o nosso escudo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você chegou até o final desta oração, escreva nos comentários: eu creio que Deus já está agindo na minha vida. Quero ler o seu comentário e continuar orando por você. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Que Deus abençoe você, proteja a sua família e conceda uma semana de paz, livramento e muitas vitórias. Até a próxima oração, se Deus assim permitir.